Oi, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje vai até Uberlândia. Nós vamos conversar com Sandra e ela vai falar sobre um tema bem interessante: como transformar a dor em sentido de vida, em um propósito. Então vamos até lá para conversar com ela. Tudo bem, Sandra? Como vai? Oi, Rosane, tudo bem? Boa noite a todos que estão nesse momento nos assistindo. É, é uma honra ter recebido o teu convite e poder estar compartilhando um pouco aqui do que a gente vai aprendendo, né? Nessa nossa vivência do dia a dia. Estou muito feliz por estar aqui, viu? Ah, que bom. Então, como a gente pode começar com esse tema? De que maneira, o que que tu acha que pode abordar no início? Olha, eu trouxe aqui também, eu anotei aqui algumas coisas sobre o significado. Eu vou falar um pouco sobre dor e sobre propósito. Então, eu peguei o significado lá no dicionário, que eu acho que é o mais exato para nós, né? E aqui a gente vai depois, nesse bate-papo nosso aqui, a gente vai trazendo, né, algo importante, né, sobre o que significa a dor emocional, porque hoje eu vou falar mais, Rosane, sobre a dor emocional, né? Tá. Nós temos é, vivido com muitas pessoas, eu principalmente com mulheres, então faz parte da minha vivência desde criança. Eu digo que hoje eu faço o que minha mãe deixou de legado, porque ela era uma mulher, ela não tinha formação em psicologia, mas ela era uma mulher que ela conversava com as pessoas e ela tinha um entendimento, uma sabedoria muito grande, e ela conseguia enxergar essa dor. Então, eu vivi ali muito tempo com a minha mãe e aprendi muito dela, né? E ela deixou um grande legado, né? Principalmente para mim, que eu segui essa área que ela trabalhava, no social, em poder ajudar outras pessoas, e ela fazia isso como propósito de vida. Então, eu vi que ali dentro de mim também foi imprimido esse legado, né? E eu comecei a se importar com as outras pessoas. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa dor emocional, porque eu passei por ela, mas eu só fui identificar, fui ter consciência já na minha vida adulta, Hum, né? Então, eu quero trazer aqui o significado de dor emocional. É um sentimento incômodo de origem psicológica que pode gerar tristezas, depressões, depressão e outras sensações negativas, em muitos casos, a dor emocional é incitada por experiências danosas, como uma rejeição ou uma grande perda. Então, nessa grande perda, que eu vou falar agora, porque eu comecei a identificar essa dor dentro de mim, porque veio um sentimento dentro de mim, que eu fui identificar agora na vida adulta, que eu tinha algo que eu sempre eu achava que eu era rejeitada, olha só. tinha Então, essa eu sensação. Tu tinha tinha essa essa desde sensação, pequena, Sandra? não entendi. Desde pequena essa sensação? Desde pequena, olha só, desde pequena eu tinha essa sensação. Eu sou de uma família grande, né? Nós éramos em 9 irmãos, né? E uma família, mas que era muito unida, que minha mãe prezava a mesa posta, o tomar o café junto, almoçar junto, aqueles que estavam em casa, o jantar. Ela tinha prazer de servir a mesa, e isso fez muita diferença em minha vida. Então, a gente tinha uma vida muito boa, a gente brincava, tinha um momento de escola, um momento de criança. Então, a minha mãe, eu falo que ela era além do tempo dela, né? Era uma mulher além do tempo, porque hoje eu olho assim para trás e vejo, falei, nossa, minha mãe foi uma mulher além do tempo, pela idade dela, né? Por ela ter uma formação só primária,
mas ela tinha muitas habilidades. Então, eu vejo que eu lembro a mesa, todos nós ali, meu pai trabalhava, ele era o provedor, ela trabalhava em casa também, costurava, foi uma arte que eu aprendi também e amo costurar, né? Hoje não faço muito, mas é algo que eu amo. E no decorrer da minha vivência, da minha vida, crescendo, se tornando adolescente, esse sentimento ele vinha cada vez ficando mais forte e eu não entendia. Então eu fazia as coisas, fazia com excelência e gostava de fazer, mas aí eu fui entender que tudo aquilo que eu fazia era para me sentir pertencente. E eu sofria com aquilo. Embora as pessoas não visualizassem isso, eu sentia isso dentro do meu coração e eu sofria com isso. E por várias vezes, minha mãe conversava comigo, Sandra, você é uma menina de grande valor, você tem habilidades que você pode fazer, trabalhar leve, tranquila, né? Por que que muitas vezes você trava no meio do caminho? Você começa um curso, você paga o curso todinho e você não termina. Você começa algo e você não termina. Filha, você precisa olhar para dentro de você. Mas eu, naquele meu sentimento que eu não conseguia identificar, que era um sentimento de rejeição, porque eu mesmo não entendi o que eu sentia, né? E eu queria estar em meio àquelas pessoas, eu queria estar ali, eu queria que elas me vissem. Então, eu fazia tudo para todos, dizia sim para todo mundo, menos para mim. Então, minha mãe falava sempre para mim, você precisa olhar mais para você. Mas quando ela conversava comigo, a minha mente, ela não estava voltada para isso. Eu perdi a minha identidade, né? Eu perdi aquela identidade original, a minha essência. E ela falava para mim, olha para dentro de você, filha. Você precisa se encontrar. Você é uma menina de valor, você tem potencial, mas quando você começa a fazer algo, para os outros você vai até o fim, e para você, você para no meio do caminho. E eu falava assim, ai, minha mãe fala cada coisa, não tem nada a ver. E Olha como só, é que não tem. conseguiu dar essa virada, Sandra? Como é que foi E assim? aí, olha, a virada foi no momento de uma dor muito forte. Foi quando minha mãe faleceu, né? Ah, um pouco ela adoeceu, né? E aí eu tinha minha mãe como uma coluna, como aquela amiga que a gente podia chegar, podia chorar, podia conversar com ela, podia falar, mãe, como que eu faço isso? E ali eu me vi muito perdida quando minha mãe faleceu. Mas eu lembro que quando eu ia ao hospital aqui na medicina, já em Uberlândia, eu morava em São Paulo, mas eu vinha para cá para ficar com ela de tempo em tempos. E ela falava assim, chegava na medicina, todo mundo falava, os médicos, os enfermeiros falavam, sua mãe é uma princesa. Ela é diferente. A gente não consegue entender, porque ela sai de quarto em quarto, ela leva alegria para todo mundo. Quando a gente vê, Dona Maria, você tem que estar de repouso. Não, doutor, eu não posso parar, tem que estar em movimento. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. E quando eu chegava lá, eu falava, mãe, como a senhora está? Ela falou, estou melhor, porque agora você está aqui. Então, eu vi uma força expressiva na minha mãe, né? E eu fui ter esse entendimento quando eu a perdi, e foi uma dor muito forte. E logo em seguida, com um ano e pouquinho depois, a minha irmã, que é mais nova que eu, veio a falecer com um câncer no útero. E isso foi assim, um baque muito grande para mim. E eu precisei parar num hospital, né? E eu achava que eu não estava com depressão, e um dia um médico me chamou e falou assim, Sandra, eu quero falar sério com você. Olha, você está com um diagnóstico de depressão, você precisa se cuidar, você tem um filho que ainda é novo, você tem o teu esposo, você é uma pessoa. Porque ele falou para mim, fala de você para mim. E eu falei de mim, mas naquele contexto meu. Uma mulher que trabalhava, que era esforçada,
fazia tudo na empresa com excelência, né? E ele olhou para mim e falou assim, ok, agora fala de você. Eu falei, doutor, eu acabei de falar de mim. Ele falou, não, você falou do que você faz para o outro. Eu quero saber de você. E eu fiquei assim, com aquela cara de interrogação para ele. Ele Tudo falou bem assim, interessante, né? O médico tem essa visão, assim, bacana. uma visão assim muito, sabe, que me impactou. Ele falou assim, olha, você está com depressão? Eu falei, doutor, de jeito nenhum. Ele falou assim, não, quando as pessoas estão, elas dizem dessa forma. Mas eu quero te falar algo muito importante para você. Essa força que você está tendo agora, que você não quer aceitar, que você está num quadro de depressão avançada, isso é bom para você não se entregar, mas vai cuidar de você. E novamente eu ouvi aquela palavra, olhe para dentro de você, cuida de você. Aí ele até citou algo, né, que tem na Bíblia. Se você vai fazer algo para o seu próximo, né, ama o próximo como a ti mesmo. Você está amando todo mundo, você está fazendo tudo para todos, menos para você. Por isso que hoje você está diante de mim, né? E eu vim para casa com aquela receita grande de medicamentos e logo eu mudei para Uberlândia para me tratar, né? Vim me tratar aqui em Uberlândia, fazer acompanhamento com neuro, né? Com nutricionista, porque eu emagreci demais. E nesse processo eu comecei a olhar para mim. Porque aí eu já estava no momento que eu não conseguia mais fazer as coisas, porque eu adoeci verdadeiramente. Mas a minha enfermidade era mais na alma do que no físico. Era essa dor emocional, porque eu havia perdido minha mãe, eu havia perdido a minha irmã, que era minha amiga, né, que nós trabalhávamos juntas no projeto, eu, ela e minha mãe, no projeto de ajudar mulheres, e eu me via ali sem elas. E aí eu comecei realmente a olhar para mim, né? E quando eu cheguei aqui, que eu fui para o hospital, para o atendimento com o médico, eu não precisei falar nada. Quando eu cheguei lá, né, ele pegou meu prontuário, tudo, e falou, Sandra, você está num grau de depressão, nós vamos tratar essa depressão, e eu novamente não estou, doutor, né? E ele falou, ok, mas eu vou passar tudo que você vai precisar fazer. E a primeira coisa que ele falou, você vai cuidar de você agora. Esquece todo mundo e olha para você. Rosane, isso foi muito forte, porque não foi por acaso. Estavam chamando minha atenção, só eu que não estava enxergando, né, a forma que eu estava. E aí, eu conversei com uma amiga minha, que ela era mentora, que ela é mentora, e começamos ali, eu comecei a falar um pouco de mim, algumas coisas que vinham à minha lembrança, né? E ela falou assim, Sandra, nós vamos tratar. Você tem um sentimento de rejeição e nós vamos encontrar essa causa. E ela começou a falar, vai lembrando coisas lá da sua infância, não precisa ser agora. E eu fui fazendo isso. E aí veio algo na minha mente que eu ouvia desde criança, mas a gente levava tudo na brincadeira. Eu nasci, eu fui a quarta filha, antes de mim, a minha irmã novinha, ainda bebezinha, faleceu de meningite, mas eu tinha 2 irmãos mais velhos, né, do que eu. E eu era 6 anos de diferença dessa minha irmã mais velha. O que aconteceu? Quando eu nasci, minha irmã já estava 6 anos, né, ali, porque só ela e meu irmão, e eu pequenininha ali, ainda bebezinha, minha mãe contava-se a história, minha mãe contava, né, eu ouvia a minha família contar, e a gente estava risada, eu era criança, não entendia nada. Aí agora, há 4 anos atrás, que eu fiz essa ressignificação, que aquilo que acontece na infância não fica na infância. Aí veio um start na minha mente, e nós achamos a raiz da rejeição. Eu ainda estava bebezinha, ainda de uns 4 para 6 meses de idade, e a minha irmã, assim, por ciúme, né, 6 anos, eu acho que nem tinha mentalidade ainda para pensar nisso. Me pegou no berço, minha mãe estava no quintal com a minha tia, ela me pegou no berço, de frente à nossa casa, tinha um terreno baldio, que não tinha nada construído, que se dava para outra rua, e ela falou assim, essa menina não vai tirar o meu lugar, não, a minha atenção, e ela me pegou bebezinha e me levou até esse terreno e me deixou lá. Olha só. Uhum.
E minha mãe ouviu um choro e falou assim, Leila, esse choro é da Sandra, mas tá longe, deixa eu ir lá ver. E quando ela entrou lá no quarto, procurou no berço, eu não estava. E minha irmã estava quietinha, ela falou assim, cadê a Sandra? Eu não sei da Sandra. E minha mãe falou assim, tem coisa errada. E foi acompanhando. E aí ela deparou com um homem que vinha e falou, tem um choro que está saindo dali, daquele terreno. Chegou lá, era eu que estava lá, bebezinha. Aí a minha irmã falou, não era para ter pego ela, eu ia jogar ela em cima do formigueiro, né? Então foi algo que ela sentiu lá dentro dela. E a raiz da rejeição, então, foi acionada aí, naquele momento que eu ainda criança, né, uma bebê, fui deixada ali com aquele sentimento ali de, né, Sim, um forte, chorinho, eu nunca queria imaginar isso, muito né? forte, muito E forte. nós tratamos essa parte, né? E nisso, assim, ela já tinha pedido perdão aqui, né? Já nessa vida, a gente tudo já adultas, casadas, com filhos, e a gente brincava quando se falava nisso, né? Era um motivo, assim, da gente dar risada. Mas aí eu fui identificar que a raiz da rejeição estava ali. Que eu até pensava que eu era, assim, que minha mãe dava mais atenção para as outras filhas do que para mim. Mas não Uhum. era isso. Minha mãe falava assim, vocês são todos iguais, independente de vocês terem a essência diferente uma da outra. Uhum. E me diz uma coisa, Sandra, como que hoje tu ajuda essas mulheres a refletir sobre a sua dor? Como é que tu inicia esse processo com elas? Olha, eu sempre trabalhei com mulheres nesse projeto social de poder ouvi-las também, né? E, e hoje eu ajudo elas de uma forma como propósito de vida, que esse é o meu propósito de vida, de ajudar outras mulheres que passaram por esse quadro que eu passei, muitas outras coisas que eu passei, mas eu só identifiquei mais essa parte que às vezes as pessoas falam, eu não consigo identificar em mim, mas está lá atrás, e as pessoas pensam assim, mas não tem nada a ver, aconteceu no passado, ficou lá no passado, eu nem lembro mais, mas não é a realidade, não é essa. Não funciona dessa forma, né? Então, hoje eu ajudo essas mulheres, eu faço um encontro das mulheres no jardim, né? Todo mês, meu esposo preparou o jardim aqui de casa para me poder receber essas mulheres. Porque a gente sempre fica esperando, planejando, quando eu fazer isso, quando tiver um lugar assim, assim, eu vou receber. E o tempo vai passando, como eu fiz isso muitas vezes, né? Então, eu fui lá, fui estudar, fui fazer cursos de mentoria, fui fazer cursos de inteligência emocional, né? Estou formando, fazendo a formação de terapeuta, especialista no universo feminino, né? Eu fui buscar qualificação, eu fui buscar o autoconhecimento, buscar mais conhecimento, para que eu possa ajudar essas mulheres ainda no início da dor delas. Que a gente possa identificar essa dor e não deixar passar uma vida como eu passei, uma vida toda imaginando tantas coisas que nenhuma delas fazia sentido para mim. E quando fez, para mim, passou muito tempo. Então, quantas coisas, quantas oportunidades eu perdi, eu deixei de aceitar, porque eu me achava incapaz, eu achava que eu não ia dar conta do recado, eu achava que aquilo não era para mim, eu fazia as coisas, eu não precificava, porque eu achava que para as pessoas me verem, me aceitar, para eu ser pertencente, eu tinha que fazer tudo, né, sem valor nenhum, né? E eu faço muitas coisas, até hoje eu faço, porque é o meu propósito ajudar essas mulheres, muitas que não têm condições de pagar uma consulta, mas trazer elas para um propósito de vida que ela pode mudar a mentalidade de escassez, como eu mudei a minha, né? Que foi algo que eu criei dentro de mim, com crenças limitantes que eu mesma fui incutindo dentro de mim, e foi difícil de eu poder identificar e trabalhar.
Mas quando eu consegui identificar, aí foi bem rápido a ressignificação. Uhum. E me diz uma coisa, qual é a queixa dessas mulheres, na sua maioria, assim? Quais são as suas dores? Olha, são mulheres que estão, na sua maioria, frustrada com a sua vida profissional, como mãe, como esposa, sabe? Relacionamentos, né? Assim, com muitas dores mesmo, em todos os âmbitos, de traição, de não se sentir amada, outras que se colocam no lugar do esposo, porque ela cria aquela barreira, né? Então, eu fui machucada aqui, eu fui abusada aqui, então eu vou criar uma barreira, então eu vou ser a mulher forte, corajosa, mas de uma forma diferente. Não aquela mulher forte, corajosa, como hoje eu falo, não, ou eu sou forte, eu sou corajosa, eu vou lá, eu consegui me amar, olhar para dentro de mim, que aí eu criei até um método de uma mentoria que eu faço, que é olhando para dentro. Então, é dar aquele mergulho para dentro de você. E vamos identificar essa dor, vamos saber a causa dessa dor. Tá, a sua causa é no relacionamento. Aí a gente fala assim, é por isso, isso, isso. Então, vamos aqui, como um diagnóstico, vamos identificar a causa para ver se é isso mesmo. Porque às vezes a gente é mais fácil culpar o outro, não Ah, é? Do que assumir que nós também erramos. Então, era dessa forma, né? Então, eu identifico muito as mulheres que vêm até a mim, eu falo assim, é um propósito mesmo na vida da gente, é um chamado, porque a maioria delas se sente rejeitada até como mãe. que coisa, né? O que será que aconteceu na vida dessas mulheres? E como Pois é que é. faz? Existe uma técnica que tu possa ajudar quem está nos escutando a como se olhar para dentro, né? A como se enxergar? Existe uma técnica para isso? Olha, Rosane, tem várias, tem muitas técnicas, né, que a gente pode estar falando aqui, mas eu falo uma coisa bem simples. Eu falo até para as minhas alunas, eu falo assim para elas, olha, a gente, quanto mais simples a gente for, mais rápido a gente vai conseguir identificar as coisas. A gente tem que ser sábio, mas tem que ter a simplicidade. Então, se a gente ficar buscando muita coisa, colocando muitas coisas, a gente começa a querer, isso não é para mim. Vai ser muito difícil. Então, eu falo, uma técnica que é infalível. Primeiro, se permitir. A pessoa ela precisa se permitir. Abrir o coração, pelo menos para ela ouvir ela, porque a gente começa a ouvir todo mundo e a gente não ouve nós. Nós ouvimos vozes de todos os lados. Então, eu sempre falo com elas assim, quando vem até mim, e eu vou conversar pessoalmente com elas, eu falo assim, olha, para que você consiga se amar, para que você consiga identificar essa dor, trabalhar essa dor, curar essa dor, você vai precisar se permitir. Porque se você não se permitir, você pode fazer o que for, tratamento, você pode fazer vários cursos de autoconhecimento, mas se você não se permitir se conhecer e se confrontar, nada vai acontecer. Mas se você abrir o teu coração e falar assim, ó, eu quero me conhecer, eu quero sim tirar essa dor de dentro de mim, eu quero pelo menos tentar. Porque foi o que aconteceu comigo. Porque quando minha mãe falava comigo, quando outras pessoas falavam comigo, o que acontecia? Eu não me permitia. Porque eu dizia para elas, isso daí não tem nada a ver. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Mas por quê? Eu não queria permitir
que eu precisava. Primeiramente, eu olhar para mim. Então, a primeira coisa que eu falo é olhar para si. Quando nós olhamos para nós e começamos a identificar várias situações dentro de nós, das nossas emoções, né? A dor na alma que nós sentimos, e nós começamos a, a colocar, né, cada coisa no seu lugar. Ó, primeiramente isto, eu vou voltar a me conhecer, eu quero resgatar a minha identidade, né? Parece uma coisa assim, um clichê, né? Ah, resgatar a identidade. Mas o que a gente fala é assim, a sua essência. Porque eu era a Sandra para todas as pessoas, menos para mim. Aquela Sandra que amava todas as pessoas, mas a minha essência, cadê? Porque se eu não me enxergava, eu me enxergava no outro, eu precisava me enxergar em mim. E quando eu me enxerguei em mim, foi assim meio que impactante. É tipo de ir para frente do espelho, olhar. Muitas vezes eu fiz isso. Eu fui para frente do espelho e olhei para mim, e olhava, me via, né? E eu falava assim, essa não sou eu. Eu me enxergava uma pessoa com 30 anos mais que eu. Eu olhava, sabe, a janela dos seus olhos, eu me via triste, eu me via velha. Olha, Que coisa. é assim, é muito forte. E um dia isso me impactou. Eu falei, essa não sou eu. Mas foi no processo, né, desse tratamento, de degrau em degrau. Não pular o processo. É dolorido? É muito dolorido. O confronto é conosco mesmo. Às vezes eu levantava, eu chorava, tinha dia que eu estava irritada, meu esposo teve muita paciência comigo, porque às vezes eu ficava irritada com as pessoas, mas era eu, porque eu estava tendo um confronto interno comigo mesmo. Entendo. Então era o eu contra eu. Uhum. Né? Sandra, me diz uma coisa, para a gente encerrar, qual a mensagem que tu deixa para essas mulheres que estão nos escutando, que estão em sofrimento, que estão seguindo, sentindo essa dor e não sabem por onde começar essa virada? O que tu fala para elas? Olha, aqui para a gente fazer esse fechamento, eu quero dizer para você, mulher, para você que vai estar assistindo, que está aqui assistindo, eu quero dizer algo muito importante. Se valorize, se ame. Você tem um valor muito grande. Você nasceu, o maior propósito da sua vida é a tua existência. Então, ame a si próprio, cuide de você, para que você possa cuidar de outros. Porque às vezes você cuida do seu filho, você cuida do teu esposo, você cuida dos teus pais, ou vice-versa, e você não cuida de você, você não tem um tempo de cuidado para você, você não tem um tempo de qualidade de vida para você, porque você coloca todo mundo em primeiro lugar. E você precisa se priorizar. Quando Olha, você se prioriza, você começa a identificar as dores que está dentro de você e que precisa ser tratada para que a verdadeira essência venha aflorar e você possa viver o propósito de vida que tem para você, que cada um de nós temos um propósito de vida. olha que maravilha, né? Vamos lá, vamos buscar o propósito da sua vida. Obrigada, Sandra, por ter vindo aqui dar esse alerta para quem está nos escutando. Não precisa passar uma vida inteira em sofrimento, com dor. Não precisa, viu, Rosane? Eu agradeço, imensamente honrada pelo convite e conte comigo sempre que precisar, tá bom? E Ok, agradeço a todos. obrigada, Sandra. Deus abençoe, viu? Fica com Deus.